Hoje, num dia chuvoso e com trovoadas, vamos gravar um complemento do vídeo sobre o quanto custou a Petrobras. Eu já fiz o primeiro vídeo da Petrobras mostrando que de 2008 até 2018 ela custou R$ 1 trilhão para o povo brasileiro. Entretanto, eu fui criticado por algumas pessoas, umas dizendo que deveria ter sido visto desde o início do governo PT, e outra criticando, dizendo que deveria ser visto desde 94. Na época eu disse a eles que não iria fazer porque eu não tinha os dados. Entretanto, quando eu fui fazer o vídeo da Vale do Rio Doce, eu não só consegui no site do Banco Central como reajustar os valores pelo CDI, como também consegui um artigo de um defensor do PT sobre a própria valorização da Petrobras. Ou seja, então eu tenho esses dados de quanto custava a Petrobras desde 94 até agora. Ou seja, agora eu posso efetivamente, com esses dados em mãos, fazer esse cálculo. Esse vídeo, então, ele vai começar da seguinte forma. Primeiro, eu vou mostrar como se comportou o preço do barril de petróleo no decorrer desses anos. É um gráfico que eu achei, portanto, acho interessante e bem pertinente, porque o valor da Petrobras ela tem que estar equivalente ao valor do barril de petróleo, que é a principal commodity, ou seja, a principal fonte de renda da Petrobras. O segundo tópico, eu vou explicar por que o negócio da Petrobras foi ruim para o povo brasileiro durante esse período. E aí a gente pode avaliar, inclusive, se no futuro ele vai ser bom. Né? Se a gente sabe por que foi ruim, a gente pode ver se consegue fazer uma estatal dar dinheiro. No terceiro eu vou ver o quanto a Petrobras deu de prejuízo ao povo brasileiro durante o governo PT. E depois eu vou ver essa perda de 94 para cá. Entretanto, eu não vou ver para o povo brasileiro, eu vou ver para os sócios da Petrobras. Tá ok? Ou seja, o povo brasileiro, se ele é detentor de 41% desse prejuízo seria do povo brasileiro. Apenas fazendo uma correção, não é custo, é prejuízo o termo correto. Tá ok? Eu vou calcular o prejuízo, não o custo. Meu nome é Ricardo Borges, sou mestre em economia com foco em finanças, analista de mercado com CNPI pela PMEC e sou professor desde 2000. Caso você goste dos vídeos, inscreva-se no nosso canal do YouTube. Esse é o gráfico da evolução do preço do barril de petróleo no decorrer dos anos. Então, nós temos aqui a primeira crise do petróleo, estão vendo? Aqui temos a segunda crise do petróleo, que fez o Brasil entrar num colapso, né? Isso aqui provavelmente é a crise mexicana. Durante todo o governo do Fernando Henrique Cardoso, houveram sucessivas crises no mundo, ou seja, o barril de petróleo ele praticamente não saiu do lugar. E ele foi começar a crescer, ó, aqui. Tá vendo? Quando o Lula entrou, quando começou a Guerra do Golfo. Ou seja, teve o período de guerra e depois o preço do petróleo explodiu. Então, é esperado que nesse período haja que o valor, né, da Petrobras também suba intensivamente. Houve a queda na crise de 2008 e uma recuperação bastante rápida posteriormente. E depois, agora recentemente, em 2015, o preço do barril caiu de novo. Então, como podemos ver, né, seria normal as ações da Petrobras não alterarem muito durante o governo Fernando Henrique Cardoso e deveria se valorizar bastante durante o governo PT. Agora vamos compreender o porquê que, mesmo com toda essa alta do barril do petróleo durante o governo do PT, né, o governo de esquerda do PT, isso não foi para os preços das ações da Petrobras. Então eu vou pegar, tem um vídeo que eu fiz que é de custo da Petrobras, é um outro vídeo que não é o de prejuízo, é o de custo.
onde eu discuti de quem era o verdadeiro dono da receita da Petrobras. Então eu vou repetir aquele vídeo, só que com um outro layout, para ficar mais compreensível. No site do Fundamentos, que é um site que eu uso muito, ele do Guia Invest, que eu uso para pegar dados de ações, para fazer análise, né, sobre as ações e tentar descobrir o que vai acontecer com a cotação dessas empresas no futuro. Eu peguei os dados da DRE do último trimestre, que é o segundo trimestre, desculpa, sexto mês, não é o segundo trimestre de 2018. Então nós temos a receita aqui de 307 bilhões em 12 meses acumulados, ou seja, é no segundo trimestre, do segundo trimestre de 2017 ao segundo trimestre de 2018. Então ele teve uma receita acumulada de 307,2 bilhões. O EBIT, que seria o lucro operacional, ou seja, você pega a receita e tira todo o custo com salário dos funcionários, compra de equipamento, manutenção de equipamento, ou seja, propaganda para convencer você que a Petrobras é uma maravilha e você sentir o orgulho da Petrobras mesmo sem ganhar retorno. Ou seja, todos esses custos, eles ficam entre esses 307 e os 78,6. Por exemplo, quando a Petrobras dá dinheiro para fazer peça de teatro, isenção de impostos sobre isso, tá aqui. Entre o EBIT, que é o lucro operacional, e o lucro líquido, que é o que efetivamente entra no bolso dos sócios, ou seja, o povo brasileiro e os sócios capitalistas da Petrobras, essa diferença aqui, ela vai para o governo através de impostos, ela vai para os bancos dos empréstimos que a Petrobras pegou de dinheiro, e também vai para os funcionários através dos fundos de pensão. E se não me engano, por exemplo, plano de saúde também está aqui. Ou seja, o dinheiro para aposentadoria dos funcionários da Petrobras, porque ele não tem a mesma aposentadoria que vocês. Eles têm uma aposentadoria muito melhor, porque ele, além dele ter a do governo, ele também tem uma aposentadoria que a Petrobras contribui aqui, ó. É nessa diferença, tá ok? Então vamos lá. Só fazendo um cálculo, 307 menos 78 dá 228,6 bilhões. Esse 228,6 pertence aos funcionários e aos fornecedores da Petrobras. Tá ok? Eles ganharam esse dinheiro. Entre o EBIT, que é 78, menos o que efetivamente sobrou para os sócios capitalistas e para o povo brasileiro, são 66,8 bilhões. Isso vai para o fundo de pensão dos funcionários, aquela contribuição com participação no lucro, que na verdade não é no lucro, é em resultado. Ou seja, a Petrobras pode ter prejuízo e os funcionários ganham mesmo assim uma participação no lucro. Ou seja, dependendo da capacidade deles de melhorar, e aí fazem uma série de índices que dá um dinheiro extra. Impostos, ou seja, que qualquer empresa, né, que produz petróleo paga, e bancos, eles ficam com 66,8 bilhões. E o povo brasileiro fica com 41% desses 11,8. Ou seja, 5 bilhões, menos de 5 bilhões ficou com o povo brasileiro em 12 meses. Tá ok? Eu agora fiz um gráfico de pizza, só para vocês visualizarem, né? Como é que é a receita? A pizza toda é a receita. Funcionário e fornecedor fica com a parte amarela. Governo, funcionário de novo, através de gratificação, através de fundo de pensão, e acho que aqui também está o plano de saúde, eu não sei se o plano de saúde está aqui ou está aqui, né? Fica aqui, ó, essa parte verde. 4%, essa partezinha aqui, o povo brasileiro tem que dividir com os sócios capitalistas, ou seja, um filetinhozinho bem menor vem para o povo brasileiro. Tá ok? Eu vou fazer um vídeo que vai ser sobre o lucro das estatais. E aí nós vamos ali entender o porquê que cada benefício dado a funcionário, cada dinheiro extra paga fornecedor, ele sai efetivamente do bolso do povo brasileiro. Ou seja, sai da educação, da saúde e segurança. Mas isso é um outro vídeo. No vídeo da Vale do Rio Doce, eu já expliquei o que é custo de oportunidade, então aqui eu vou explicar bem mais rápido, tá?
Custo de oportunidade é uma opção. Ou seja, no nosso caso aqui, o governo teve a opção de vender a Petrobras e aplicar esse dinheiro, pagar dívida, por exemplo, ou aplicar em CDI, tá ok? Ou ele poderia manter o investimento na Petrobras. Como o CDI é uma taxa que facilmente o governo conseguiria ter, inclusive até conseguiria rentabilizar o seu dinheiro mais do que a CDI, mas vamos considerar apenas a CDI, tá? Eu vou trabalhar isso como custo de oportunidade, no nosso caso aqui. Mas é importante assinalar que o governo também poderia ter vendido a Petrobras e aplicado em saúde, educação e segurança. Certamente, se isso tivesse sido feito, hoje o Brasil seria muito mais produtivo. Nós teríamos, veja, desde 94 para cá, nós teríamos já jovens capacitados para trabalharem em indústrias. E nós seríamos muito mais competitivos para exportar. Mas isso não dá para mensurar. Então eu vou usar o CDI. Quero frisar que eu tive inclusive hoje uma discussão, né, um debate no Facebook, sobre títulos do Tesouro. E um rapaz falou que hoje os bancos estão pagando 130% da CDI para quem aplica. Eu vou usar aqui só 100% da CDI para fazer o cálculo do custo de oportunidade. Aqui estão os valores da época, das duas épocas que nós vamos trabalhar, do valor de mercado da Petrobras, tá? Quando eu for pegar aqui, ó, 2003, que é início do governo do PT, está aqui, né? Infelizmente eu não posso pegar no final, porque aqui é 2013 e a PT ficou até 2016, tá ok? E quando eu pegar aqui, acho que eu peguei 95, tá vendo? É 6,3 bilhões. E eu peguei aqui desse endereço eletrônico, que eu vou disponibilizar no fórum do YouTube, tá? Que é justamente o autor da matéria estava defendendo o governo PT, dizendo nesse artigo que durante o governo Fernando Henrique Cardoso a Petrobras não valorizou muito e que no governo PT valorizou muito. A gente já viu lá com relação ao preço do barril do petróleo. E o valor do dólar da época, tá vendo que eu tô pegando aqui, ó, 3,52, eu peguei aqui nesse site que tem o valor diário do dólar, tá ok? Então, para 2003, o valor de mercado da Petrobras era 88,7 bilhões. E o valor em dólar era 25,2 bilhões de dólares. Antes, como eu fiz no vídeo da Vale do Rio Doce, que eu mostro claramente que foi um bom negócio para o povo brasileiro ter privatizado a Vale, ou seja, ela não foi vendida por um preço que não era o preço de mercado, eu vou explicar então o que é hedge. Hedge é uma operação de proteção contra algo, que no nosso caso aqui vai ser a variação cambial, tá ok? Lá entre 2005 e 2008 eu desenvolvi uma videoaula de investimentos, que está disponível no site desde aquela época, e um dos capítulos eu ensino o mercado chamado mercado de derivativos, que é onde você faz hedge. Então, caso você queira aprender a fazer hedge, que você pode fazer hedge na Bovespa, que hoje é B3, você entra ali, Ricardo Borges, curso online. No capítulo 2 tem o 6, né, que é o derivativos, que é a opção futuro e termo. Lá eu ensino a fazer hedge no mercado de mini dólar. Tá ok? Então vamos lá fazer os cálculos. Então, em 2003, a Petrobras valia 25,2 bilhões. Entrando no site do Banco Central, que eu vou fazer depois de mostrar isso, nós vamos ver que o valor, né, ajustado ao final do governo PT, que a Dilma caiu em 3/8 de 2016, esses 25,2 reajustado pelo CDI dá 132,6 bilhões de dólares por causa do hedge. Tá claro? Ou seja, no site Economia UOL, na época, ou seja, depois eu vou deixar o link disponível, na época a Petrobras valia 49,29 bilhões. Se o governo tivesse vendido no início do governo PT
a Petrobras por 25,2 tivesse feito RED, aplicado em CDI, teria 132,6. Menos 49,29, que é o que ela valia, né, em 2016, no dia da queda da Dilma, nós teríamos tido um lucro de 83,3 bilhões de dólares. Como o dólar estava 3,71, isso dá um total de 309 bilhões de lucro se tivesse vendido a Petrobras. Mas, Ricardo, a Petrobras não pagou dividendos para o governo? Pagou. Mas eu quero lembrar que em 2010 o governo colocou quase 80 bilhões de reais de subscrição na Petrobras. Eu duvido que nesse período a Petrobras tenha pago isso só para o povo brasileiro, porque foi o governo que colocou esse valor, tá ok? Eu duvido que tenha colocado esse dinheiro todo. Se eu for reajustar o valor da subscrição ao dia da queda da Dilma e for descontar o dividendo, vai me dar um trabalho enorme e eu tenho certeza absoluta que o prejuízo vai aumentar. Mas eu não quero ter esse trabalho. Então estamos aqui no site, como vocês podem ver, do Banco Central do Brasil, que é aquele link que eu estou deixando disponível no YouTube. Data inicial 1/1 de 2003, data final 3/8 de 2016, que é o artigo que eu consegui o valor, né? Valor corrigido 25,2, 100% do CDI. Vamos colocar aqui, corrigir valor. Não esqueçam de fazer esse cálculo no site. Como podemos ver, 132,61 é o valor. Aqui está escrito em real, mas lembra que nós fizemos RED? Podemos ver agora o quanto a Petrobras deu de prejuízo desde o início do plano real. Eu peguei 95 porque já tinha tido alguma estabilidade nos preços, né? E aqui no gráfico dá para perceber que durante o governo Fernando Henrique Cardoso, a taxa de juros era muito alta para conter uma inflação de 4.000%, e os preços do petróleo praticamente não variaram, ou seja, esse período deve ter tido um prejuízo grande. Nessa alta que começou no início do governo PT até o topo do preço do petróleo, do barril do petróleo aqui, a Petrobras deve ter recuperado as cotações, não por uma boa administração, mas por uma alta intensa no preço do barril do petróleo. Tá ok? E vamos ver então até os dias de hoje como foi o resultado de ser sócios, nós, povo brasileiro, sermos sócios da Petrobras. Pegando naquele site do defensor do PT, né, e transformando em dólar por esse site aqui, né, o valor no início do governo PT era em torno aí de 7,5 bilhões de dólares. Utilizando o site do Banco Central, trazendo até valor de 1/9 de 2018, nós temos aí 303,7 bilhões de dólares deveria estar valendo a Petrobras. Entretanto, a Petrobras, pegando no site do Guia Invest, né, a Petrobras está valendo 61,3 bilhões. Ou seja, houve um prejuízo de 242,4 bilhões. Com o dólar aí cotado a 4,10, dá um prejuízo nesse período total para os sócios capitalistas mais povo brasileiro, de 994 bi, né? Ou seja, aí em torno de praticamente 500 bilhões, entre 400 e 500 bilhões é o prejuízo do povo brasileiro por ser sócio da Petrobras. É importante lembrar que eu efetivamente não tirei os dividendos que a Petrobras deu nesse período, que devem ter sido poucos. Entretanto, foi quase 80 bilhões de reais que o governo colocou em 2010 como subscrição, né, ou seja, dinheiro novo na Petrobras. Eu também não estou incluindo esse dinheiro para compensar, o que eu acho que mais do que compensa, porque se a gente pegar, como eu fiz no meu primeiro vídeo, esses 80 bilhões, trazer a valor presente pelo CDI, fazendo o RED cambial, eu acho que o prejuízo seria maior do que esse calculado, tá ok? E
volto a afirmar que a Petrobras, a situação só não é pior porque o preço do petróleo explodiu. Ali na faixa dos anos 2000, né, no início dos anos 2000, antes de 2010. Ou seja, se não tivesse tido essa alta, imagina o tamanho do prejuízo que nós não teríamos tido. Vou aproveitar para lembrar que a Petrobras é uma das 20 empresas maiores poluidoras do mundo. E a gente não vê a Petrobras pagando grandes multas. Por quê? Porque é uma estatal. Se fosse uma empresa privada, como é o caso da Vale, estaria lá tendo que pagar indenização, né? Mas por ser estatal, ela polui e a gente não faz nada. Pois é, há décadas atrás foi lançado o slogan "O petróleo é nosso". E já passou da hora da gente compreender que esse petróleo, na verdade, ele nunca foi nosso. O petróleo, desde aquela época, pertence aos funcionários, aos fornecedores, aos políticos e aos bancos. Nós apenas pagamos a conta. Ou seja, para você ter o orgulho de dizer o petróleo é nosso, custa uma verdadeira fortuna. E não só em dinheiro, como em poluição, como em monopólio, em preço alto em todos os produtos. A riqueza vai para quem? Pensa direito, porque o governo gasta dinheiro, ou seja, ele, ao invés de estar investindo em educação para os seus filhos, em segurança para a sua família, em saúde para que a sua família não morra na fila do SUS, o governo investe em estatais. É essa a opção do Brasil já há décadas. E nós estamos morrendo na fila do SUS. O Brasil não é competitivo porque nós não temos uma população educada para poder atrair indústria de primeira linha. Com isso, a gente não consegue exportação a não ser de commodities. E o país continua sendo o país do futuro. Jamais vai ser o país do presente. Você, além de ter que pagar o imposto para dar esse dinheiro para os funcionários, fornecedores, políticos e bancos estatais, para dar para os empresários através de juros elevados de forma incompreensível, subsídios, isenções de imposto, você ainda tem que pegar o seu dinheiro, que deveria gastar com lazer, e gastar com educação, que você já paga para o governo, ele não dá. Pagar com saúde, que você já paga para o governo, ele não oferece. E pagar por segurança, que você dá o dinheiro para o governo e ele não oferece. Pensa direito. O que você quer no futuro do Brasil? Estatal ou saúde, educação e segurança? Passou da hora de pararmos para repensar os nossos conceitos sobre os gastos governamentais. Eu acho que já está na hora, aliás, já passou muitos anos da hora, de insistirmos para o governo investir em educação, saúde e segurança e parar de ter estatal, fazer protecionismo, dar subsídios e isenções fiscais. Se você gostou desse vídeo, por favor, demonstre isso. E não deixe de compartilhar nas suas mídias sociais e com seus amigos para que mais pessoas tenham conhecimento. E assim a gente possa mudar efetivamente o Brasil para que ele pare de ser o país do futuro e passe a ser o país do presente. Inscreva-se no nosso canal e não esqueça de apertar no sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Obrigado.